Olha que legal isso daqui, olha só. Ministros do STF temem ser barrados em estádios da Copa nos Estados Unidos. Vão ser barrados sim, né? Lembra que teve duas ocasiões ano passado em que os Estados Unidos limitou o visto para autoridades estrangeiras que censuram pessoas, né? Primeiro, de forma aberta aqui, a lei que os Estados Unidos vai aplicar para restringir a presença de autoridades estrangeiras no país que façam censura, né? Aqui, ó, Estados Unidos vão proibir vistos a autoridades que censuram americanos, né? E aí já ficou estranho, porque a gente sabe que o Alexandre de Moraes, né, fez aquelas censuras contra cidadãos americanos nos Estados Unidos, que é um absurdo, evidentemente, né? Mas depois, isso aqui foi em maio, tá? Foi no dia 28 de maio que saiu essa informação. Mais adiante, no dia 19 de julho, teve um comunicado mais firme dizendo que os ministros do STF, mais o PGR, mais uma galera, perderam o visto para entrar nos Estados Unidos. Tá? Estados Unidos suspendem vistos de Moraes e outros 7 ministros do STF e do PGR. O André Mendonça, Nunes Marques e o Fux ficaram de fora justamente porque, né, votaram do jeito certo no caso lá do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então, tá valendo isso aqui certamente, né? Eles falam que não, porque não tá valendo mais, porque acabou a Magnitsky. Não, meu amigo, a Magnitsky do Alexandre de Moraes foi suspendida temporariamente, tá? Temporariamente. Não tem esse negócio, não. Não vai voltar com certeza com o Alexandre de Moraes, talvez para mais pessoas da primeira turma, né? E é lógico que o direito de vir aqui para os Estados Unidos não vão poder, né? Não podem vir nos Estados Unidos, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de junho de 2026, às 4 horas da tarde. E essas notícias aqui foram sugeridas por genro preferido do Peter, Nikita Molotov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Os caras tão fodidos, meu amigo. É lógico, pô, fica querendo pagar de macho, fingir que é macho. Não, porque eu vou processar o Bolsonaro sem ter motivo nenhum mesmo. Não tem problema, não. A gente é o STF, a gente pode tudo. Podemos fazer, vamos censurar todo mundo e foda-se, né? Pois é, se ferraram nessa brincadeira, né? Aqui, ó. Ministros do STF temem ser barrados em estádios da Copa nos Estados Unidos. E não vieram, ninguém veio. E fizeram muito bem, né? Ministros do STF têm evitado a ideia de assistir os Jogos da Copa do Mundo realizados nos Estados Unidos. O receio é serem barrados na chegada aos aeroportos ou até mesmo na entrada dos estádios por eventuais efeitos remanescentes da Lei Magnitsky. Não, isso não é bem essa história não, tá? Eles estão fazendo confusão aqui. Eles estão querendo dizer, ah não, porque acabou já, não, acabou a Magnitsky, acabou tudo, não tem mais restrição para ninguém não. E não é bem essa história, são coisas independentes. A Lei Magnitsky, de fato, foi aplicada ao Alexandre de Moraes no dia 30 de julho de 2025, né, no ano passado, e depois foi retirada mais adiante em dezembro, né, pelo menos retirada temporariamente. Nada me tira da cabeça que o acordo feito foi aquele. Não, a gente vai tirar tudo, mas vocês se comprometem a tirar o Alexandre de Moraes do STF de outra forma, né? E é isso que a imprensa e a elite aristocrática socialista lá de Brasília está tentando fazer com esse caso da ligação do Alexandre de Moraes com o Banco Master, né? Veja, eu não estou dizendo que isso seja inventado, não. Certamente tem essa ligação. É aquilo que eu falo para vocês. Em Brasília, todo mundo é corrupto, todo mundo ali tem ligação com alguma coisa. Então eles sabem que sempre dá para puxar a ficha de alguém e achar alguma coisa e tirar a pessoa de lá. Então é o que estão fazendo com o Alexandre de Moraes, né? E em troca isso acabariam as sanções com o Brasil e coisa e tal. Só que até agora não cumpriram, né? O Alexandre de Moraes continua no STF, ainda não começou a pagar pelos crimes que ele cometeu nesses últimos anos perseguindo a direita, né? Mas de forma independente disso, aqui, ó, entenda a lei que o secretário de Estado americano quer aplicar para restringir a presença de autoridades estrangeiras no país, né? O Marco Rubio falou que a decisão está prevista na seção 212, tal da lei de imigração, falando que pessoas que estejam ligados à censura de americanos, aqui, ó, é inadmissível a entrada de estrangeiro que o secretário de Estado considere prejudicial à política americana, né? Então, eles estão falando justamente que é a questão do pessoal do STF fazer censura. Num primeiro momento, ninguém sabia quem é que estava sancionado ou não, quem conseguiria entrar ou não, né? E eu falei para vocês que isso era até mais engraçado, porque isso bota o pessoal numa situação complicada, né? Você pegar um avião para chegar aqui nos Estados Unidos para descobrir que não pode entrar é chato pra caramba, né? Uma coisa bastante chata no final das contas, né? Então, eles só afirmaram que pessoas que estão envolvidas com censura de americanos não conseguem mais entrar nos Estados Unidos. Aí depois,
Aqui, ó, Estados Unidos vão proibir visto autoridades que censuram americanos, esse daqui, né? Isso foi em 28 de maio. Aí depois, no dia 19 de julho, os Estados Unidos suspenderam os vistos do Alexandre de Moraes e outros 7 ministros do STF e do PGR, tá? Então aqui, ó, o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, anunciou na sexta-feira, dia 18, que revogou os vistos americanos para Moraes de seus aliados e seus familiares imediatos. Então, o Alexandre de Moraes e todos os familiares estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, né? De acordo com fontes do governo federal, além de Moraes, tiveram seus vistos suspensos o Barroso, o Fachin, o Toffoli, o Zanin, o Dino, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes, né? Além dos ministros, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, também teve a permissão de entrada suspensa. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux ficaram de fora da lista, né? Lembrando que justamente são os ministros que não se dobraram à tentativa patética da esquerda de condenar Bolsonaro, né? Lógico, condenar Bolsonaro eles condenaram, porque lógico, eles controlam o STF, lógico que eles condenaram. Mas a verdade é que todo mundo sabe que é uma condenação de pataquada, né? Uma condenação política puramente, né? Nesse sábado 19, o presidente Lula emitiu uma nota que manifesta solidariedade e apoio aos ministros do STF. E aí lembrando que depois disso teve mais vistos suspensos, tá? Teve do Padilha pela questão da escravização dos médicos cubanos, né? E outras pessoas ligadas ao governo Lula, né? Então tá aqui, ó, a suspensão dos vistos. Ao anunciar a medida, Rubio disse que Trump deixou claro que o governo norte-americano responsabilizará estrangeiros responsáveis por censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do Alexandre de Moraes, do STF, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo americanos. E disse a postagem dele na Rede X, né? Então, esse pessoal tá sem visto. E tem também o Padilha, tem outras pessoas também do governo Lula ligadas nessa lista e colocadas depois. Então eles têm razão, eles não vão poder ver nem a Copa do Mundo esse ano, nem vão poder ver a Olimpíada, que é lá em Los Angeles, né, em 2028, né? Também vai ser no governo Trump a Olimpíada de Los Angeles em 2028, né? Então essa é a situação. O pessoal não pode ver o Mickey, não pode ver aqui nos Estados Unidos, não tem como ver, né? E aqui, ó, em dezembro passado, os Estados Unidos retiraram a sanção aplicada às Moraes, dias depois de um pedido do presidente Lula. Mas é aquilo que eu falei para vocês, foi o acordo, né? Os vistos, contudo, permanecem uma incógnita e ninguém quer arriscar o constrangimento de ser barrado na imigração. Tenta aí, galera, tenta aí. Vai lá, Gilmar Mendes, traz o seu beiço aqui para os Estados Unidos para a gente ver o que acontece. O ministro Luiz Barroso deixou o STF após o término de sua presidência em outubro. A Magnitsky estava em vigor. Ele declarou várias vezes que a restrição era vista como desagradável. O Barroso tem patrimônio aqui nos Estados Unidos, tá? Ele gosta aqui dos Estados Unidos, né? A Copa do Mundo é disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Ao menos na primeira fase, o Brasil jogará apenas nos Estados Unidos. Parece que, olha só, é Estados Unidos, Canadá e México, mas a verdade é a seguinte, são algumas partidas no Canadá, algumas partidas no México. O grosso, meu amigo, é aqui nos Estados Unidos mesmo. Tá? O grosso da Copa do Mundo é aqui nos Estados Unidos, tá? O governo americano restringiu os deslocamentos da seleção do Irã dentro do país e coisa e tal, isso é lógico, né? A seleção do Irã, vocês sabem, o Irã é o inimigo americano, né? Tá com problemas aí, né? Então, os iranianos ficam no México, quando eles vêm jogar aqui nos Estados Unidos, eles têm um visto de um dia, eles têm que vir de manhã cedo, fazem o jogo deles e voltam para o México no mesmo dia, né? Não podem dormir aqui nos Estados Unidos, né? E... é muito engraçado, tá, o pessoal... o clima tá muito bom aqui, galera, o pessoal da STF, só para vocês saberem, tá bom aqui, tá um calorzinho bom aqui em Nova York. Fui à praia hoje, praiana aqui, bacana, uma prainha legal aqui em Nova York. Tá muito bom o clima aqui, tá? Pra vocês saberem, tá? Já que vocês não podem vir aqui, né? Eu acho que o Luiz Fux, o Nunes Marques e o André Mendonça deviam vir ver umas partidas do Brasil aqui. Imagina o Brasil na final, Nunes Marques, André Mendonça e o Fux aqui, né? E os outros ministros lá no Brasil chupando o dedo, né? Porque não pode ver a final do Brasil, né? Ia ser lindo isso daqui, né? Aqui, ó, não há clareza sobre o alcance das restrições sobre autoridades brasileiras. Em 2024, o governo dos Estados Unidos sancionou... Não, 2025, está errado. 2024, né, o Trump nem era presidente ainda em 2024. Né? O Trump ganhou as eleições no final de 2024. As sanções foram ao longo de 2025. O governo dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes com base na legislação e também impôs restrições de visto a diferentes autoridades. Apenas os ministros Fux, André Mendonça e Nunes Marques teriam ficado fora dessas medidas. Né? Mas, além disso... qualquer pessoa que participou dessa sede de vingança, de censura do Alexandre de Moraes,
em tese está proibido de entrar nos Estados Unidos, tá? Eu não sei como é que ficam os policiais da PF que participaram dessas brincadeiras e coisa e tal, se conseguem entrar ou não. Em tese, a gente não sabe, né? Tem que descobrir. Tem que pegar um avião e bater aqui nos Estados Unidos para ver o que acontece, se o nomezinho está lá no sistema ou não está no sistema, né? Ou seja, eu tenho uma solução muito simples para o pessoal do STF. Que tal vocês voltarem a fazer direito, entendeu? Voltar a aplicar a lei, a Constituição, ao invés de tentar agir politicamente contra a direita, contra Jair Bolsonaro, né? É uma dica. Eu acho que faria bem para a visão do STF, para a maneira como o STF é visto, né? Dá para ver claramente que o STF está tentando melhorar a imagem dele, né? Aquele negócio de fazer o julgamento da Mariana Ferrer, não sei o que lá, que é uma besteira aquilo, né? Mas a tentativa deles era mostrar que não, nós somos bonzinhos, nós podemos fazer coisas boas, o STF é positivo, não sei o que lá. Não, vocês estão mais sujos que pau de galinheiro a imagem de vocês. Por quê? Justamente porque vocês insistem em fazer política ao invés de aplicar a lei. Né? Fizeram esse julgamento contra o Bolsonaro, um julgamento absurdo, um julgamento sem nenhuma lógica, qualquer que seja, e quer insistir que a população engula esse troço, ao invés de ver o óbvio, que vocês estão errados, né? Que vocês fizeram merda, né? E pode ficar tranquilo, o Flávio vai ganhar esse ano, a gente vai resolver esse problema ano que vem. Quanto aos ministros do STF, quanto ao Barrosão voltar a ver o Mickey aqui nos Estados Unidos, eu não tenho boas notícias não, tá? Eu vou falar para vocês, porque durante a administração Trump não vai rolar. A expectativa deles é que, não, daqui a pouco o Trump sai, né? O Trump fica até 2028, em 2029 vai ser outro presidente, né? Só que eu já falei para o pessoal, existe uma chance muito grande do próximo presidente ser o republicano Marco Rubio. O Marco Rubio, que é o cara o Trump segurou o Marco Rubio para não ter muita punição contra vocês, tá? Quando o Marco Rubio for o presidente aqui dos Estados Unidos, se segura, meu amigo, vai ser Magnitsky a dar com rodo para esse pessoal. Nunca mais vocês vão ver o Mickey, meu amigo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.